Bom, para tirar algumas dúvidas que estavam tendo com relação ao vídeo que foi postado, estou postando esse novo vídeo, certo? Para mostrar que, na verdade, não precisa de gráfico para resolver o exercício que foi passado, certo? No final das contas, tudo vai se resumir à equação correspondente ao problema que foi colocado, ou seja, no final das contas é um problema de caráter matemático mesmo, certo? Só que a contextualização está voltada para a questão da administração pública. Pode ser que a dificuldade com a matemática já leve a uma maior dificuldade em entender o problema porque ele está contextualizado. Então vou tirar totalmente o contexto do problema para a gente ver somente como funciona a equação matemática, certo? Então essa aqui é a equação do problema. Não vou fazer o gráfico dela, não preciso fazer o gráfico, certo? Vou mostrar na apostila onde estão colocadas as informações que vocês precisam para resolver o problema. A primeira informação está na página 179, onde é mostrado como derivar uma função exponencial, ou seja, uma potência, x elevado a n, sendo n um número qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No nosso exemplo, a gente tem n igual a 3 aqui, ó, n igual a 2, n igual a 1, porque v é equivalente a v elevado a 1, e n igual a 0, porque aqui teria o equivalente a um x elevado a 0, que é 1, certo? Então essa é a nossa função, a gente pode obter a derivada dela aplicando a cada um desses termos que estão colocados essa regra. Então no primeiro caso, v elevado ao cubo vai ser a derivada de uma função cúbica, ou seja, vai cair o 3 para cá e vai ter uma redução de uma unidade no expoente, que era 3 vai virar 2, certo? Então a derivada desse primeiro termo aqui, de v elevado ao cubo, em relação a v, porque nossa variável é v, podia ser x, sem problema nenhum. É o que? Cai 3, certo? E multiplica agora com expoente reduzido de uma unidade. Então a gente vai ter 2 menos 1, ou seja, 3v ao quadrado. Por isso que aquele primeiro termo que eu coloquei lá no outro vídeo era 3v ao quadrado, só que tinha um 8 aqui embaixo. Vocês podem reparar que tem um 8. Tem um 8 aqui embaixo, então vocês podem reparar que esse 8 ele permanece. Então se eu derivei v ao cubo, se era v sobre 8, o 8 vai permanecer. Então na verdade vai ficar 3 oitavos de v ao quadrado, que é o que eu coloquei lá no vídeo, certo? No outro vídeo. E a gente vai repetir para os outros três termos aqui, certo? Então eu vou fazer com vocês. Qual é a derivada agora do outro termo, do termo quadrático? Se fosse só v ao quadrado, a derivada seria, aplicando novamente essa regra, igual, cai o expoente, é o expoente 2, então aparece um 2 multiplicando v elevado a 2 menos 1, certo? Vou só corrigir ali em cima, eu coloquei, aqui em cima eu coloquei 2 menos 1, certo? Na verdade é 3 menos 1, ó, 3 menos 1, que vai dar 2 aqui, certo? Então vou corrigir aqui para não gerar mais dúvidas. Só fazendo a correção. Então, na verdade é 3 menos 1, certo? Que dá 2, ok? Então aqui embaixo é a mesma coisa, similar na verdade. Cai o expoente, que é o 2, certo? Apareceu aqui, ó. E vai diminuir duas unidades vai diminuir uma unidade aqui no expoente, 2 menos 1. Então é quanto? A gente vai ter 2v elevado a 1, certo? E por fim, os dois últimos termos, a derivada de v em relação a v é o equivalente a ser v elevado a 1, né? Então apareceria, cai o expoente, que é 1, v elevado a 1 menos 1. Mais 1 menos 1 1 menos 1 é igual a 0. Então isso aqui na verdade é v elevado a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é igual a 0. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0, que é igual a 1 menos
a 1, certo? Portanto, vai aparecer menos 3/2 só, que é menos 3/2 vezes a derivada aqui, que dá 1. Então, menos 3/2, que é o que estava lá colocado no vídeo. E a derivada de uma constante é 0. Então, a derivada de 4 em relação a v é igual a 0. Certo? Pronto, essas são as derivadas que vão gerar a função derivada. Por que a função derivada é importante? Olha lá, aí sim, na página 191, vocês vão ver que dá o significado, um exemplo muito parecido. Ele tem um problema e quer saber em que região a função é decrescente, em que região ela é crescente e onde é o valor ou os valores mínimos da função, certo? Então, qualquer gráfico, esse aqui não é o gráfico dessa função, é um gráfico qualquer, certo? Só para mostrar que nesse ponto aqui, que é o ponto mínimo da função, ela vem, desce, 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 atinge o mínimo. Depois sobe, sobe, sobe. Então, esse ponto aqui é um divisor de águas, onde antes a função é decrescente e depois dele a função é crescente. Esse ponto aqui a gente chama de mínimo. E como que a gente pode achar ele? Através da derivada. Porque se a derivada ela é igual à inclinação dessas retas tangentes em qualquer ponto do gráfico, nesse ponto aqui, ó, a reta tangente que passa por ele é uma reta horizontal. Certo? Ela é uma reta horizontal. Então, a gente vai ter, na verdade, que a inclinação de uma reta horizontal é 0. Certo? Igual a uma rua. Qual é a inclinação de uma rua perfeitamente horizontal? Não tem inclinação. É inclinação 0. Certo? Então, a gente encontra esse ponto, pode encontrar por exaustão, jogando valores aqui na função. Só que vai ser muito difícil a gente ter a coincidência de acertar exatamente um valor de v que vai levar no valor mínimo de t. Então, a gente usa o recurso da derivada, porque a gente sabe que nesse ponto, a derivada é 0. Ó. A reta que passa por ele, a reta horizontal, a reta que passa por ele, tangente, né, é 0. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar esses valores aqui que a gente usou para derivar, fazer a derivada dessa função como um todo, né, através desses valores, e igualar a 0. Por isso, lá no vídeo, eu apresentei para vocês a função derivada. Então, está aqui. A gente representa a derivada com uma linhazinha, certo? Aqui em cima. E ela é a derivada desse primeiro termo, que é v ao cubo. A derivada de v ao cubo está aqui, certo? Ó, 3v ao quadrado, mas tem um 8 aqui embaixo. Então, vai ficar 3 oitavos de v ao quadrado. É exatamente o primeiro termo que apareceu lá no vídeo que eu coloquei anteriormente, certo? O segundo termo é um termo de v ao quadrado. A derivada está aqui, ó, de v ao quadrado. 2v. Mas ele tem um 4 aqui embaixo, um sinal negativo. Então, a gente permanece com esses valores, certo? Menos 2. O 4 permanece lá. E v. E, por fim, vai ter o último termo, que está aqui colocado. Menos 3v sobre 2. Então, é a derivada de v, da função linear, que está aqui colocado. Ó. V elevado a 0, ou seja, é igual a 1. Então, a gente vai ter menos 3 meios vezes 1. Então, menos 3 meios vezes 1. Certo? Outro termo é a derivada de uma constante, que é o 4 aqui. A derivada de 4 é 0. Certo? Então, essa é a função derivada. O que ela dá para a gente? Ela dá em cada pontinho aqui do gráfico que eu pegar, se eu pegar qualquer ponto aqui do gráfico, ela vai dar a inclinação da reta que passa por aquele ponto, da reta que melhor se adapta àquele ponto. Ou seja, se eu pegar esse ponto aqui que eu estou marcando em vermelho e calcular essa função, ele vai dar a inclinação dessa reta, portanto tem que ser negativo, certo? Então, eu não preciso do gráfico mais para poder visualizar qual é a região que a inclinação dessa reta é negativa, ou seja, ela é uma descida, onde que ela é uma reta horizontal, ou seja, um plano, como se fosse uma rua plana, certo? E onde que ela é uma subida. Então, eu não preciso mais desse gráfico, na verdade. O gráfico colocado lá no exemplo foi para que vocês pudessem ver como se comporta a função do exemplo e como se comporta as retas que passam pela função, que são as tangentes, são as derivadas, certo?
Por isso que eu falei, agora com esse gráfico aqui, tudo que a gente tem que fazer, com essa equação, tudo que a gente tem que fazer agora é encontrar o valor onde ela dá zero. Por quê? Esse vai ser o valor correspondente a esse ponto aqui do gráfico, o ponto de mínimo, certo? Com o ponto de mínimo conhecido, eu sei que para a esquerda a função vai ter um comportamento, por exemplo, decrescente, que é o exemplo aqui desse gráfico, e no nosso caso também é. E do outro lado vai ser crescente, que são as informações que o administrador público está perguntando lá. Ele quer saber quando tem um decrescimento do tempo de desemprego e quando tem um crescimento. Quem vai dizer isso para a gente é esse valor aqui, onde a função se anula, porque para a esquerda ela é decrescente, para a direita ela é crescente. Então o que vocês têm que fazer? Vamos solucionar essa equação quadrática. E a gente sabe como solucionar uma equação quadrática. Vamos aplicar a Bhaskara, certo? Ou seja, vocês têm que determinar o delta, certo? Que é b ao quadrado menos b ao quadrado, perdão, b ao quadrado menos 4a vezes c. Aí vocês perguntam, mas quem é b, quem é a, quem é c? Calma lá, certo? Na nossa concepção lá de função quadrática, esse aqui é o a, que é o valor da constante que está multiplicando o termo quadrático. Então o a que vocês vão usar nessa equação é 3/8, certo? Então vai jogar 3/8 aqui. O b é menos 2/4. É esse termo que está aqui com o termo linear. Então você vai jogar aqui menos 2/4 ao quadrado, certo? E o c é menos 3/2. Então vocês vão colocar aqui menos 3/2. Aí vocês vão encontrar o valor. Se eu fizer mais do que isso, vai estar totalmente resolvida a questão, ok? Então vocês substituem esses valores aqui e encontram qual é o resultado. Então, menos 2/4. Vou só deixar indicado, não vou calcular o valor não, ok? Menos 2/4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3/8. Então, vezes 3/8, certo? Vezes c, que é menos 3/2. Então, só tomem cuidado com os sinais, certo? Que aparece menos, menos. Lembrem que ele é menos com menos é mais. Ok? E calcula quanto isso aqui dá, certo? Vai dar um valor, um numérico. Então, vocês podem calcular. Com isso, o que a gente faz? Joga na expressão que vai fornecer as raízes da equação. São duas raízes, porque é uma equação quadrática. Mas a gente, na verdade, só está interessado em uma, porque a gente está usando o V positivo, porque é um salário, certo? É R$200, R$300, 780 no máximo, certo? Um salário mínimo. Então, são termos positivos, ok? Quando você pegar esse valor, você vai substituir na seguinte expressão. B, menos B, certo? Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, novamente, você vai pegar o B, que está aqui, colocado como menos 2/4, vai jogar aqui. Menos com menos dá mais, vai aparecer 2/4. E esse mais e o menos é porque vai dar as duas possibilidades de raiz que a gente vai ter. No caso, a gente só vai pegar a raiz positiva. Então, vocês podem considerar só o sinal de mais aqui, certo? Porque vai dar o número positivo. Então, esse delta aqui é o que vocês calcularam. Substitui raiz de delta, por exemplo, se for 16, raiz de 16 vai dar 4, certo? E 2 vezes o A, que é 3/8. Então, basta substituir e, novamente, vocês vão encontrar um valor, certo? O que a gente faz com esse valor, pessoal? Esse valor é o valor de V, da variável V, aqui, que vai dizer para a gente onde que ocorre esse ponto mínimo aqui da função. Então, para a esquerda desse valor, ou seja, números de V menores do que esse valor, a gente vai encontrar uma função decrescente. Para os números de V maiores que esse valor, ela vai ser crescente. Então, aí as respostas das letras A, B e C, certo? A letra D, basta substituir o valor de 7,8, que é o correspondente a R$780, e encontrar o valor de T, certo? Só lembrar que na substituição da letra D, vocês vão usar a equação mesmo,
Porque eu quero saber, dado um valor V de R$ 780, ou seja, V igual a 7,8, qual é o correspondente tempo de desemprego. Então basta jogar aqui, V ao cubo, se for 7,8, 7,8 ao cubo. 7,8 ao quadrado, 7,8, calcula tudo, certo? E vai dar um valor de V. Esse é o resultado, que eu, pelo gráfico, e aí o gráfico ajuda, ele dá uma noção pra gente ali que é em torno de 36 meses, vocês podem ver lá, 32 meses. Então vocês calculem e chequem se realmente dá perto daquele valor. Assim como naquele gráfico que eu coloquei, dá pra ver que é aproximadamente 3 o valor onde ocorre o mínimo. Eu acredito que é perto de 2,8. Então, quando vocês calcularem esse valor aqui, ele vai dar próximo, tem que dar próximo de 2,8, certo? Então calculem e vejam, ok? Então espero que isso tenha tirado o restante das dúvidas, certo? Lembrem-se de ver como se derivar na apostila, página 179, isso tudo que eu fiz aqui, certo? E lembrem de ver o exemplo da página 191, que é até mais complicado do que o que a gente está trabalhando, certo? Ele envolve custo efetivo, lucro, líquido e por aí vai. O nosso caso é até mais simples, certo? Então, bom estudo a todos. Se tiverem mais dúvidas, podem passar pelos tutores que eles vão me repassar. Eu, na medida do possível, vou tentando encontrar aqui pontos intermediários que possam ter ficado com dúvida ainda, certo? Bom estudo a todos, então.